né, e exaltaram Nossa Senhora, e ali passou a ser o marcado dia 12 de outubro. Queridos, olha só. A Igreja Católica criou um nome dado, como é que é o nome da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica e Carismática. Porque em 77 foi a decisão, só um ano depois que João Paulo conseguiu vir fazer o culto ecumênico. É o primeiro culto que dá a base da Igreja Carismática. Então, lá naquela igreja bonita que está em Brasília, foi feito o primeiro culto carismático da Igreja Católica. Certo? E ali o clero, meu filho, chegou à seguinte conclusão: esse negócio vai dar certo. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana Carismática do Brasil, que nada mais é do que o dom de língua, o dom de cura e uma música que mexe com o sentimento religioso das pessoas. E a Igreja Carismática, ela se tornou tão forte hoje que praticamente, talvez até mais que 90% hoje do clero católico, ele é carismático. O maior ícone da Igreja Católica hoje aqui no estado de São Paulo, quem é? O Padre Marcelo. E os padres tradicionais, sabe o que estão fazendo? Eles estão aderindo ao Padre Marcelo, senão a paróquia deles vai fechar. Então o assunto hoje para a Igreja Católica é o seguinte: carismatismo. E Max Weber e Ernesto Tusti estavam certos. Quando uma igreja entra na quarta fase, se ela não buscar o culto emocional, ela fecha. E eles cederam. Hoje você conversa com um pastor batista, com um padre carismático, sabe o que ele faz? A nossa igreja passou a ter vida novamente. Olha a Igreja Católica, irmãos. Quem foi a Igreja Católica lá em 75? Veja quem foi a Igreja Católica em 75 e veja quem ela é hoje. Hoje ela tem a Rede Vida. A Igreja Católica hoje ela cresce. Ela não tem desenvolvido muito o desejo nos jovens de serem padres e freiras, mas a Igreja Católica ela cresceu muito nesses últimos anos. A Igreja Protestante se retomou. Na verdade, sabe o que eles fizeram, irmãos? A igreja estava precisando de cirurgia, e eles fizeram apenas a maquiagem. Eles fizeram mais ou menos que nem aquele indivíduo que, estando com muita fome, em vez de comer, foi ler receitas. Você já leu receitas com fome? Experimenta um dia. Chega em casa com muita fome e pega um livro de receitas, principalmente se tiver umas fotos. Aquilo você saliva, mas não mata a fome. Assim foi a Igreja Católica e a Igreja Protestante, queridos. A Igreja Católica hoje, teologicamente, ela é tão vulnerável que a partir de 78, João Paulo II era um homem de extrema inteligência. E ele previu que o que manteria a Igreja Católica, lógico, está escrito lá isso no Apocalipse, mas ele previu que a Igreja Católica tinha que fazer um acordo de paz com todas as religiões para poder se manter. Se a Igreja Católica hoje, irmãos, tiver um atrito entre o clero, ela deixa de ser católica da noite para o dia e vira extremamente pentecostal. Tá certo? Então, irmãos, diante disso eu pergunto para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, agora você, quantos aqui tem mais de 30 anos de Adventista? Olha que maravilha. Puxa, essa igreja é uma igreja muito madura, viu? Eu considero, viu, pastor? Quantos? Levanta a mão. Tem mais de 30 anos de igreja. Eu arrisco que mais de 50% dos membros aqui tem mais de 30 anos de igreja. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Pensa um pouquinho. Primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Você poderia lembrar da Igreja Adventista nos últimos 35 anos ou 30 anos? Você conseguiria lembrar um pouquinho? Nesses últimos 35 anos, a nossa igreja melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Depende, pastor, depende para onde você olha. Irmãos, olha para a escola adventista. Ela melhorou ou piorou? Melhorou e muito. Pega a escola adventista 35 anos atrás, mas era tudo de fundinho de igreja. Aí, ó, hoje a igreja adventista compete com as melhores escolas aí do Brasil. Não é verdade? Cresceu muito a escola adventista. Irmãos, quantos membros nós éramos no Brasil há 35 anos atrás? 300 mil membros. Hoje nós somos 1,5 milhão de adventistas. Melhorou ou piorou? Melhorou. Sabe onde a igreja piorou, irmãos? Aonde não poderia piorar na questão espiritual. Só para vocês terem uma ideia. Hoje, em média, cada membro da igreja tem, há 35 anos atrás, cada membro da igreja tinha, em média, cada família da igreja, 7 livros do Espírito de Profecia em casa. Olha que coisa. Há 35 anos atrás, cada família tinha 7 livros em casa do Espírito de Profecia. A média hoje é 3.
Melhorou ou piorou? Irmãos, aquilo que era motivo de corte e disciplina há 35 anos atrás, o que nós fazemos hoje? Nada. Irmãos, há 35 anos atrás, um membro da igreja adventista vinha fazer uma visita, um exemplo, vinha aqui nos visitar sábado de manhã, sentava aqui na igreja e nos visitava. O que acontecia com esse membro quando ele saía na porta da igreja no sábado? 3, 4 famílias convidavam ele para almoçar em casa. Hoje você entra, não estou falando de Moema não, estou falando da igreja adventista. Hoje é possível você entrar, sentar aqui, sair na porta e ninguém te convida mais. Ela melhorou ou piorou? Irmãos, no passado nós fazíamos vigílias com frequência, cerimônias de Santa Ceia com frequência, passávamos noite orando na igreja, o jejum. Irmãos, eu tenho encontrado igrejas que passam o ano inteirinho, não fez uma cerimônia de Santa Ceia. Nós temos irmãos que já estão há anos na igreja e dizem assim, eu nunca jejuei, pastor. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja? O meu irmão tem 30, sei lá, acho que 30, quantos anos ele tem? 38 anos. O meu irmão, aquela que está rindo ali, ó, essa menina que está rindo aí é minha irmã. Esse é meu cunhado, Augusto. Eles são lá da igreja Nipo Brasileira. O Augusto é ancião lá da igreja Nipo Brasileira. Então é o seguinte, o meu irmão tem 38 anos. O meu irmão, quando nasceu um sábado de manhã em casa, pela parteira. Lembram? Antigamente era assim. Irmãos, naquele sábado, sabe o que aconteceu lá em casa? As irmãs da igreja vieram para a nossa casa, cuidou da minha mãe, ajudou a dar banho no meu irmão, cuidou de nós. Sabe o que elas fizeram nos próximos 40 dias, que naquela época a mulher fazia dieta, né? Resguarde, eu acho que era isso aí que eles falavam. Tinha que comer galinha, canja de galinha todos os dias. Não podia lavar o cabelo 40 dias, meu pai. É verdade. Irmãos, 40 dias irmãs vinham em casa, fazia almoço para nós, mandava a gente para a escola, cuidou de nós. Hoje, irmãos, uma irmãzinha nossa, nasce o nenenzinho dela. Que dia que a gente conhece o nenenzinho dela? No dia da apresentação aqui na igreja. A coitadinha às vezes está lá assim, ó, sofrendo dentro de casa. Ninguém vai lá, quer que eu faça uma sopinha, alguma coisa? Irmãos, a igreja melhorou ou piorou? Ela melhorou sim, em muitos aspectos. Só que ela melhorou muito no aspecto burocrático. Mas ela tem piorado na questão espiritual, queridos. Isso não é bom. Irmãos, em que fase está a igreja adventista do sétimo dia? Primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Então, irmãos, não temos dúvida, nós estamos na terceira fase. Graças a Deus. A igreja adventista, essa é a conclusão da igreja mundial. Nós estamos hoje na terceira fase. Mas vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando você começa a ter assim uns calafrios e dar uns espirros, o que vai acontecer com você dali 2 dias? Você cai de cama, está gripado. Nós estamos na terceira fase. Mas há entre nós o quê? Sintomas da quarta fase. E isto é preocupação da igreja mundial hoje, queridos. Nós estamos na terceira fase, mas há sintomas da quarta fase entre nós. Isto significa dizer que podemos entrar na quarta fase. E segundo Ernesto Tust e Max Welber, quando você entra na quarta fase, você só sai se introduzir na igreja o culto emocional. Dom de línguas, dom de cura, bateria, aquela coisa toda. E abrir mão de princípios. Isso é o primeiro dado. O que vocês acham disto? É motivo de preocupação, irmãos. A Igreja Adventista Mundial não acredita que nós entraríamos numa quarta fase como instituição, mas como igrejas isoladas, e como membros isolados, sim. E já temos provas dentro da Igreja Adventista de casos assim. Por exemplo, a igreja na Europa hoje. Hoje é muito comum você, na Europa, encontrar igrejas adventistas onde... Primeiro, Ellen White não é mais irmã, ela é senhora White, não se acredita mais em tudo que ela escreveu. Não acredita na inspiração dela. É muito comum o irmão sair sábado de manhã hoje numa igreja adventista na Europa, e depois ele vai para o mercado, então ele já vai com a sacolinha dele, vai para a praia, jogar o tênis dele e assim por diante. A igreja adventista do sétimo dia na Europa hoje é um motivo de muita preocupação para a igreja adventista mundial. Ela tem características fortíssimas de quarta fase. E membros individuais também podem entrar na quarta fase. Sabe? E vocês acham que nós podemos ficar maquiando a igreja, irmãos? Só que a história diz o seguinte: se você entrar na quarta fase, você tem que introduzir o culto emocional. Irmãos, vocês aceitariam, de verdade, vocês aceitariam o pastor Ivan
convidado pelo pastor Ronaldo, vai fazer uma semana de oração. E eu chego aqui, vamos lá, glória a Deus, aleluia, e vamos lá, e põe a bateria aqui, e vamos.